eu não aguento mais falar 5 ou 8 membros, questão literal, questão não literal. Calma, essa é a última dica sobre este assunto. A gente vai resolver aqui agora 2 exercícios para você ver o que é uma questão não literal. E quando a questão não for literal, quantos membros a mesa tem? Depende de como a questão está formulada. Então, acompanha comigo aí essa dica. Então, dica 16, membros da mesa, 5 ou 8 exercícios. Vamos lá, aqui é a questão que a Kelly apresentou, você já leu. Se você não leu ainda, pause o vídeo e leia, eu não vou ler novamente, e vamos aí direto para as questões. Exemplo de questão 100. A simples reprodução literal do texto, ou seja, não está simplesmente reproduzindo a letra do regimento. Olha só essa afirmativa. A mesa diretora, órgão diretor colegiado, é composta dos seguintes membros titulares, 2 pontos, presidente, primeiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário. Veja, você não tem esse texto lá na letra do regimento. Do jeito que está escrito na questão, não tem. Então eu juntei informações do regimento e construí essa afirmativa. Então, essa afirmativa ela está correta. Por quê? Porque esses membros, esses 5, eles são membros titulares. Então, uma afirmativa como essa, que não é literal, o que você vai considerar? Neste caso aqui, ela está falando, enfatizando, composta de membros titulares. Então são esses, você marca correto. Confere comigo e vamos para uma próxima questão. Então o gabarito aí para essa questão, correto. Você está conjugando o que está lá no artigo 9º e o que está lá no artigo 38, parágrafos 1º e 3º. Outro exemplo de questão sem a simples reprodução do texto regimental. As deliberações da mesa diretora serão tomadas pela maioria de seus membros, ou seja, então, maioria de seus membros, ou seja, por no mínimo 5 dos 8 membros que a compõem. Neste caso, a questão está errada. Por que essa afirmativa está errada e a outra estava certa? Porque aqui está falando, olha, as deliberações da mesa serão tomadas pela maioria dos seus membros. No caso aqui, ó, vou voltar para eu ler a afirmativa. Serão tomados pela maioria dos seus membros, ou seja, por no mínimo 5 dos 8 membros. Então, essa ideia de maioria de membros, olha só, se nós considerarmos aqui os 5 titulares, as deliberações da mesa são tomadas pela maioria de seus membros, só os titulares que votam em regra. Então, a maioria de 5 é metade de 5, 2,5, 3 é a maioria. Ou a gente poderia dizer aqui maioria absoluta. Agora, quando eu falo 5, é porque eu estou considerando, olha, se fossem 8 os membros, 5, 4,5, 4 seria a metade e a maioria absoluta seria 5. Vou botar aqui total, porque eu não quero colocar que é membros. Só que não é verdade, porque os suplentes não votam. Então, o que vale? Na mesa, quando ela estiver deliberando, são 5 titulares que vão votar e não os suplentes não participam. Então, nesse tipo de afirmativa, a afirmativa estaria correta, porque estaria considerando que a totalidade de membros da mesa são 8. Quando se você não está literal, não bateu, porque quem vota, os titulares apenas. Então tá aí, você teve 2 exemplos de questões não literais. Na dica anterior, você tem um exemplo de questão literal, então siga confiante nos seus estudos, porque eu quero ver você na Câmara Legislativa do Distrito Federal com o seu sonho realizado. Estou aqui no Gran Curso Online, professor Luiz Cláudio Santos, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa de preparação para a CLDF.